conhecida como Italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se aproximou dele e disse: Cornélio. Ele respondeu, muito atemorizado: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora mesmo envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira do mar, e ele te dirá o que tu deves fazer. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nesse instante eu cheguei em tua presença. Quando acabamos de fazer leitura da tua palavra, Senhor, estamos nesse culto, aonde, Senhor, não queremos anular nenhum ato que já fora praticado até aqui, mas como de costume queremos entrar em tua presença, queremos pedir que o Senhor permita que venhamos achar graça diante dos teus olhos, para que possamos nos conectar contigo para transmitir aquilo que tu tens reservado e preparado para esta noite. Senhor Jesus, não sabemos o que vai acontecer nos próximos minutos, não sabemos o que o Senhor tem para realizar, mas eu sei de uma coisa, Senhor. Cantamos a recém um louvor que dizia que nós estamos rendidos a Ti, Senhor. Se isto é verdade ou não, nós saberemos no decorrer da mensagem, porque, Senhor, é o Teu Espírito que conhece, que sonda e que sabe o que está no coração de cada um. Assim, Senhor meu Deus, como também se cantamos esta mensagem nesta noite, se for de forma sincera, transparente e verdadeira, o Senhor vai julgar. Nós não estamos aqui para julgar nada, mas tão somente queremos sentir a Tua presença. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero Te sentir, eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para esta noite. E se porventura, Senhor, houver um grupo de pessoas que quer, Senhor meu Deus, também juntamente comigo sentir a Tua presença, eu Te peço, Espírito Santo, Te faça presente neste lugar de uma forma tremenda e poderosa, porque o que nós queremos sentir é nada mais, nada menos do que a Tua presença. Aqui, Senhor, é lugar de cultuar a Ti, e eu Te peço, venha sobre nós a Tua presença, venha sobre nós a Tua manifestação. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Você pode tomar o seu assento. Aleluia. A proposta nessa noite está fundamentada nestes versículos da palavra do Senhor que nós temos lido com vocês. A Bíblia fala acerca de um homem que tem por nome Cornélio, e este homem, a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, que ele era um homem que, juntamente com sua família, mesmo não sendo ele judeu, mesmo não sendo ele um israelita, ele fazia questão de levar uma vida de temência a Deus. Prova está que o texto registrado aqui, ele diz que Cornélio fazia as suas esmolas, ele fazia as suas doações, ele fazia as suas contribuições, mas também Cornélio não se esquecia de orar e jejuar a Deus. A Bíblia ela faz questão de frisar que Cornélio, ele era bem visto pela sociedade, embora seja uma sociedade antiga, não a sociedade dos tempos modernos, mas os comentários acerca da vida de Cornélio, o seu testemunho, ele era um comentário verdadeiro. E o que eu acho interessante é que poderíamos dizer dessa forma que nesta era pré-histórica que Cornélio vivia, o comentário a seu respeito ele era muito bom, por toda a vizinhança, por toda a comunidade. E quando nos dias em que vivemos, nós vemos
os comentários que se tecem acerca das pessoas, nós vemos os comentários que se tecem muitas vezes acerca das igrejas, e infelizmente muitas vezes não é bom, infelizmente muitas vezes ele é pejorativo, porque não é a igreja que tem um mau testemunho, são as pessoas que congregam na igreja que não dão um bom testemunho. Eu sei que nós somos a igreja, mas nós somos pessoas, e quem congrega comigo, quem congrega contigo, ele precisa dar um bom testemunho. Esta semana eu estava falando com uma amiga, e ela, tecendo alguns comentários, eu disse para ela: tu não pode falar da igreja, da instituição, porque quem administra a igreja, a instituição na terra são os homens, então são os homens que fazem as coisas erradas, porque tu sabe que onde um homem coloca a mão, infelizmente, ele acaba com as suas influências não dando um bom testemunho, mas isso não é regra. Existem pessoas que fazem com que o seu testemunho, ele represente e alcance muitas pessoas. E neste caso aqui, Cornélio, o centurião, um homem de respeito, ele era um homem que buscava uma vida íntegra, uma vida piedosa, uma vida justa, e dando ele as suas esmolas, dando ele as suas contribuições. A Bíblia diz que nesse dia, ele estava em jejum, em consagração, separando um tempo para o Senhor. E enquanto ele estava separando esse tempo para o Senhor, esse tempo para Deus, a Bíblia diz que de repente aparece para ele um anjo. E esse anjo, ele começa a conversar com Cornélio. E o que eu acho interessante é que essa igreja aqui, ou o tempo dessa igreja, ao mesmo tempo este que nós estamos vivendo, que é a era do Espírito Santo, que é o período da dispersação do Espírito Santo, onde ele se manifesta. E infelizmente nos dias atuais eu ouço, vejo pessoas que não acreditam que pode aparecer anjo, que anjo se manifesta, que Deus se manifesta através dos anjos, que Deus manifesta a sua glória através desses seres angelicais. Pois a Bíblia está me dizendo aqui que Cornélio recebeu a visita de um anjo, e esse anjo conversou com Cornélio e disse para Cornélio: olha, as tuas orações, ou melhor, refaço, as tuas esmolas, as tuas contribuições, os teus atos, a tua postura, as tuas orações, elas estão em memorial diante de Deus. Aí eu fico me fazendo a seguinte pergunta: por que é que Deus necessitaria de um memorial diante dele? Pois Deus sabe de tudo, Ele é onisciente. E de repente eu vejo aqui o anjo dizendo que as orações de Cornélio, os atos de Cornélio, eles estão em memoriais diante de Deus. É porque alguma coisa tem, alguma necessidade há. E eu não posso deixar de me reportar ao Antigo Testamento, quando você olha na Bíblia Sagrada, que Abraão, ele vivia montando altares diante do Senhor. Eu não posso me esquecer de que quando Josué atravessou as águas do Rio Jordão, ele deixou umas pedras no meio do Rio Jordão como memorial diante do Senhor. Mas o memorial, eu entendo que não é para que Deus se lembre, mas o memorial é para que as pessoas, para que nós nos lembramos. Eu não estou aqui para falar do que vai acontecer dentro do céu, de algo para frente. Eu estou aqui para falar que todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, tudo quanto nós fizemos fica registrado diante de Deus. Se você ora 5, 30, 1 hora, não importa o tempo, isso fica registrado diante do Senhor.
Se você dá uma ajuda, se você dá uma oferta, se você dá uma esmola para alguém, se você é uma pessoa que se sensibiliza, que se coloca no lugar de alguém e ajuda, isso fica registrado diante do Senhor como memorial. O tempo que você emprega na presença do Senhor, o tempo que você dispõe para o Senhor, isso fica registrado na presença dEle, para que Deus venha se lembrar, não. Mas para quando for solicitado algo a teu respeito, está ali, registrado. E eu aprendi uma coisa, que quando existem fatos, não tem como argumentar. Porque o que está comprovado, como é que você vai apagar? Então tudo que eu e você fazemos está diante de Deus. E Deus, tendo isso registrado, Ele faz questão de em alguns momentos nos apresentar, porque aqui o anjo, ele desce para ir de encontro a Cornélio. Eu não sei qual era o propósito naquele dia, de Cornélio chegar diante de Deus, mas eu sei que Deus, ele tinha algo a realizar, porque Cornélio, ele buscava ser uma pessoa correta, ele buscava ser uma pessoa justa, ele buscava ser uma pessoa de respeito, e não somente isso, mas Cornélio, ele fazia questão de que as pessoas de sua família tivessem uma vida na presença de Deus. As pessoas, os seus funcionários, os seus comandados, ele fazia questão que tivessem uma vida na presença de Deus. Ele fazia questão que a sociedade em que ele vivia olhassem para ele e o contemplasse e observasse como sendo um homem de Deus. Mas ele era italiano, ele era da corte italiana, é a Bíblia que está me dizendo. Ele não era israelita, ele não era judeu. Aí de repente, o anjo conversa com Cornélio, e em outra banda, em outro lugar, está subindo para orar um homem chamado Pedro. E de repente Pedro está na casa de Simão, e Pedro, ele é arrebatado, e de repente ele contempla um lençol, e Pedro, contemplando esse lençol amarrado pelas suas 4 pontas, Pedro vê que ali tem animais, porque Pedro estava com fome, e o pessoal estava preparando a alimentação para Pedro. E de repente o Senhor diz para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro, um israelita, Pedro, um judeu, Pedro vem da linhagem de Abraão. E Pedro diz: eu não, Senhor, nunca coloquei nada imundo na minha boca, nunca toquei nada impuro, nunca comi nada impuro, como é que eu vou comer isso? E isso aconteceu com Pedro por 3 vezes. Aí de repente o Senhor diz para Pedro: Pedro, nunca ouse chamar imundo aquilo que eu purifiquei, nunca ouse desprezar aquilo que eu valorizei. E de repente essas palavras começaram a incomodar a mente de Pedro, essas palavras começaram a conflitar com Pedro, porque Pedro, como bom judeu, ele fazia as coisas de forma correta. Mas isso me faz lembrar que Jesus disse para Pedro um dia, antes de ser assunto ao céu: Pedro, vai chegar um dia que tu serás confrontado, e naquele dia, por causa da minha vontade sobre a tua vida, tu vai fazer o que tu não queres. E chega agora este momento, enquanto Pedro, ele está meditando nessas palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor, de repente bate na porta um grupo de homens procurando por Pedro. E é aqui que mora Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha que interessante. Deus falou lá do outro lado, em Cesareia, com Cornélio, e disse: tu vais procurar um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro, que ele vai te dizer o que tu tens que fazer. E de repente Pedro está lá, meditando naquilo que Deus havia falado com ele, e alguém chega procurando Pedro. E aí então Pedro diz: o que vocês querem?
E a Bíblia diz que aqueles homens dizem: olha, nós viemos aqui sob a ordem de Cornélio, e contam toda a história para Pedro, e contam tudo o que aconteceu para Pedro. E Pedro se detém ali com aqueles homens e conversa, e no dia seguinte ele vai em direção ao um homem chamado Cornélio. E sabe o que me chama a atenção? É que Pedro, quando ele conversa com os homens fazem questão de dizer: olha, Cornélio, ele é um homem de boa reputação. Cornélio, ele é um homem que todo mundo lhe respeita, não pela autoridade que ele tem, mas pela pessoa que ele é. E não tem coisa mais linda na vida, amados, de que nós sermos honrados, respeitados, não pelo que nós, porque nós chegamos a algum lugar, mas por aquilo que nós somos. A Bíblia nos conta, no Evangelho de João, que um dia os soldados foram buscar Jesus, e não puderam buscar Jesus, porque quando chegaram lá para prendê-lo, eles começaram a ouvir as palavras que saíram da boca de Jesus, e os soldados sentiram-se influenciados, movidos, tocados pela palavra de Jesus, e quando eles voltaram para os seus senhores, eles disseram: cadê Jesus? Ele disse: nós não conseguimos trazê-lo, porque a vida daquele homem é uma vida atípica, é uma vida diferenciada, porque ele não fala como uma pessoa que tem autoridade, que tem uma prerrogativa, não, ele fala uma palavra tão simples, mas ela toca na gente, ela move nossa vida, ela nos impacta, e ela faz gerar em nós um desejo de querer ser diferente. Porque Jesus, ele tinha essa peculiaridade: quem conversava com Jesus se encantava, quem ouvia Jesus não tinha como não se doar a ele. Aí alguém vai dizer assim: mas claro, Jesus, ele era o Filho de Deus. Não. Quando Jesus estava como homem, ele era homem como eu e você. Quando Jesus palmilhou essa terra, ele era assim como eu e assim como você, tinha limitações, mas acima de tudo, ele nunca usou a sua soberania, ele nunca usou o seu poder de ser filho de Deus para influenciar alguma coisa. Sabe por quê? Porque se Jesus, ele influenciasse pelo fato de ele ser filho de Deus na nossa salvação, enquanto homem, o evangelho que nós pregamos hoje não seria um evangelho verdadeiro. Então Jesus, quando ele veio nas mesmas fraquezas que eu e você temos, nas mesmas dificuldades que eu e você temos, ele enfrentou as mesmas lutas que eu e você enfrentamos. Então, se Jesus venceu, é sinal de que eu e você também podemos vencer. Se Jesus superou, é sinal de que eu e você também podemos superar. Pedro vai, e quando ele chega na casa de Cornélio, está esperando Cornélio, sua família e todas as pessoas que Cornélio conseguiu colocar em sua casa, que eram de sua influência. E a Bíblia diz, se você quiser seguir lendo os versículos, que Cornélio, ele começou a contar para Pedro o que havia acontecido. E Cornélio diz a Pedro: olha, Pedro, eu estava assim, subindo na presença do Senhor, e de repente, Deus se manifestou. Porque Deus, ele se manifesta em nossa vida de forma surpreendente, quando nós não esperamos. Você não imagina, você não consegue mensurar ou preparar o momento que Deus vai se manifestar. Ele tão somente se manifesta. E então Cornélio começa a falar para Pedro tudo o que havia acontecido. E de repente Pedro, após ouvir aquelas palavras de Cornélio, ele pega e diz então: Cornélio, olha como nós somos confrontados, irmãos.
Olha como Deus trabalha com nossas vidas, olha como Deus nos forja, olha como Deus nos molda, olha com o que Deus faz com a gente. E Pedro olha para Cornélio e diz: Cornélio, eu não podia estar aqui com vocês, porque isso é contra os mandamentos de Moisés, é contra a obra de Deus. E Pedro começa a apresentar inúmeros motivos para Cornélio, dizendo que ele não podia estar lá. Eu não posso me misturar com vocês, porque os israelitas, Deus, quando separa a nação de Israel para si, Deus não permite que os israelitas eles se misturassem com outras nações, porque é o povo escolhido, era a nação santa, a geração eleita, o povo adquirido por Deus. Então Deus não queria que eles se misturassem. Se você ler o Pentateuco, você vai encontrar isso. Mas agora Deus nunca proibiu de que pessoas viessem a ser influenciados pelos judeus, pelos israelitas. Quem quiser vir, que venha. Agora vocês não vão. Vocês não podem ir se misturar. Vocês podem receber, mas não podem. Então todo judeu nascia com este ensinamento, com esta orientação, com essa direção para a sua vida. E agora o apóstolo Pedro diz para Cornélio: Cornélio, eu não poderia estar aqui, eu não era para estar aqui. Aí se mostra a beleza do Evangelho, o poder que Cristo tem. E aqui eu entendo que quando nós abrimos o nosso coração para Deus, as coisas acontecem. Porque Pedro, contrariado, ele sai de sua casa, ele sai do lugar onde ele estava e vai a pé onde estava Cornélio. E ele faz questão de frisar: olha, eu não era para estar aqui, mas por causa do convite e porque Deus falou comigo. Porque Deus fala. E nós vivemos em dias hoje que as pessoas não ouvem mais Deus falar. As pessoas não seguem mais as orientações de Deus. As pessoas não escutam mais a voz de Deus. As pessoas tomam decisões precipitadas. As pessoas erram, as pessoas falham, se prejudicam, as pessoas atraem para si problemas porque não escutam a voz de Deus. Nós vivemos hoje um momento difícil, nós vivemos uma situação difícil porque as pessoas não querem a orientação de Deus. As pessoas não querem ser guiadas por Deus. As pessoas não querem ser conduzidas por Deus. As pessoas criam os seus próprios caminhos. E eu ouvi uma frase de um pastor, que essa frase a mim me marcou. Ele disse, este pastor: nós temos por hábito criar todo o pacote, nós homens, eu, você. Aí depois que nós criamos e montamos o pacote, nós chegamos para Deus e pedimos para Deus abençoar, como se Deus fosse um pai de santo. Nem consultamos o Senhor para saber se era isso que Ele queria, se é isso que Ele tinha preparado para nós. Nós montamos o pacote. Aí queremos que Deus abençoe, queremos que Deus faça, queremos que Deus abra, queremos que Deus molde, queremos que Deus realize, resolva. Quando a bem da verdade, nós deveríamos ter feito o oposto. Primeiro ter consultado ao Senhor, pedir a orientação dEle, esperar o tempo que Ele determinar para falar conosco e nos orientar se devemos ou não fazer alguma coisa, para a partir daí sim, pegar o pacote e dar desenvolvimento dele. Só que não é isso que acontece. A igreja dos nossos dias é uma igreja que sofre, que passa por dificuldades porque não escuta a voz do seu Deus. Fala em Deus, diz que ora, diz que jejua, diz que busca, está 7 dias dentro da igreja, mas não tem comunhão com o seu Deus. Não consegue gastar um tempo de qualidade na presença do seu Deus. E quando está dentro da casa do Senhor, está desatenta, desapercebida. Aí sai daqui, porque uma coisa é o que você ouve, outra coisa é o que você entende daquilo que você ouve. Porque todos ouvem, todos estão ouvindo,
Mas agora, o que cada um está entendendo daquilo que eu estou ministrando? Se fizermos uma roda de conversa aqui, você vai perceber que cada um teve uma percepção em um detalhe diferente. E então nós dizemos que queremos que Deus faça, e aí quando Deus não faz, nós nos sentimos frustrados, nós nos sentimos aborrecidos, porque falamos, porque Deus não faz, porque Deus não ouve, porque Deus não escuta, porque Deus não realiza, porque Deus. Quando a bem da verdade a comunhão com Deus, ela está rompida, trincada, intervalada. Nós precisamos ouvir Deus. Nos dias em que vivemos são dias maus, em que nós precisamos ouvir Deus. O nosso adversário, ele tem minado, ele tem sitiado inúmeras pessoas, e tem feito com que essas pessoas tenham perdido o contato, a comunhão, a presença de Deus. E Pedro, ele só conseguiu chegar à casa de Cornélio porque Pedro estava em comunhão com Deus, estava em intimidade com Deus, porque momentos antes ele havia falado com Deus. E quando você conversa com Deus, quando as coisas acontecem, não te surpreendem, porque mesmo você não conjecturando, mesmo você não entendendo, você sabe a hora que Deus fala. Porque quando Deus havia falado com Pedro, para ele não tornar imundo aquilo que Deus tinha purificado, Pedro tinha ficado sem entender isso. Mas quando ele ouviu aqueles homens dizendo, olha, nós estamos vindo de Cesareia, te levar até a nossa casa, Pedro entendeu o que Deus estava fazendo. Aí as coisas aconteceram. Porque eu vou dizer uma coisa, meu irmão, as dúvidas da tua vida, os teus porquês, só quem responde, só quem soluciona é Deus. É só Deus que sabe por que é que você sofre. É só Deus que sabe por que é que você chora. É só Deus que sabe porque as coisas não dão certo. É só Deus que sabe porque o teu casamento está passando por este momento. É só Deus que sabe porque tu fica um pouco aqui, outro pouco acolá e outro pouco do lado de lá. É só Deus que sabe porque você dá um passo para frente e 3, 4 para trás. Porque Deus conhece a tua vida. E você muitas vezes tenta conhecer, tenta entender a tua vida. Eu vejo pessoas que ao invés de dobrar os seus joelhos e pedir para que Deus venha esclarecer as coisas para ele vai buscar na psicanálise, ele vai buscar nos livros seculares, buscar entender o que está acontecendo. Não, se eu ler o livro de fulano de tal eu vou entender, se eu ler o livro de fulano de tal eu vou entender. Nós vemos problema nas famílias, porque falta a orientação de Deus. Nós vemos famílias sofrendo. Hoje é um culto de família, é um culto de domingo, que a mensagem é direcionada à família. Nós vemos hoje famílias em dificuldade, porque não tem mais a orientação bíblica. As pessoas, elas ouvem tantas coisas, tantos psicólogos, tantos orientadores, mas não ouvem a Bíblia Sagrada. Elas temem tanta coisa, mas não temem aquele que fez o homem, que fez a mulher, aquele que sabe de tudo. Aí você vê casamentos sendo destruídos, casamento estando por um fio. Casou com uma hoje, casou com outra amanhã, casou com outra depois de amanhã, e agora já está numa quarta, porque ele não entende o que está acontecendo. Eu vejo famílias encontrando problemas com seus filhos, quando a Bíblia Sagrada, ela nos dá a plena orientação. Mas a Bíblia hoje é mais um livro de história. A Bíblia não é mais um livro baseado em fatos verídicos. A Bíblia é um livro de contos. A educação dos filhos não tem mais a orientação bíblica. Tem a orientação do psicólogo, daquele, do outro, da televisão, do celular. E depois ele quer cobrar de Deus, ó Deus, a criança está rebelde, faz alguma coisa. Mas o que tu fez? Eu me lembro,
quando eu era criança, minha mãe era crente, meu pai não, mas a mãe me levava aos cultos, os cultos de ensinamentos, e eu era ali naqueles cultos criança, mas a gente aprendia, alguma coisa nós aprendíamos. E eu me lembro quando eu tinha meus 16 para 17 anos, eu nunca me esquecia de sair de casa, nunca me esquecia, eu não era crente, eu saía para os bailes, eu saía para o carnaval, eu saía para fazer inúmeras coisas, mas eu nunca saía de casa sem fazer a minha oração, eu nunca saía de casa sem convidar o Espírito Santo para ir comigo. Às vezes, quantas vezes, inúmeras vezes, enchia a cara de cerveja e cachaça e dizia: Espírito Santo, vamos embora. Se ele ia, eu não sei, eu só sei que hoje eu estou aqui. Aí eu pergunto, você que tem o seu filho na igreja, quando que o teu filho ora para sair de casa? Quando que você ora pelo teu filho quando ele sai de casa? Vai, sai, pode ir. Não faz o básico, mas quer que Deus cuide. Não faz o mínimo, mas quer que Deus resolva. Mas a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, e crescendo ele não vai se desviar. Se você ensinar, tem um memorial, está diante de Deus. Senhor, eu ensinei, eu paguei o meu preço, enquanto eu pude ensinar, eu ensinei, eu fiz a minha parte, vai estar registrado lá. Eu estou livre, Senhor, desse sangue, porque o meu papel eu fiz. Eu vejo muitos pais que muitas vezes nem os próprios pais oram para comer, que é o mais simples, o mais básico. Quando muitas vezes já sentei na mesa com um bandista, batuqueiro, e eles fazem questão de, antes de comer, agradecer o alimento deles ao santo deles. Mas nós que somos os detentores, aqueles que temos a palavra da verdade, nós negligenciamos. E então Pedro começa a conversar com Cornélio, e Pedro, após falar para Cornélio: olha, eu não era, mas eu estou aqui, porque o Senhor falou comigo, o Senhor me orientou, e os teus homens chegaram lá bem na hora e tiraram a dúvida, porque Deus enviou. Deus sempre manda alguém, Deus sempre manda a resposta, Deus sempre manda a solução, Deus sempre abre uma porta, Deus sempre direciona a minha vida e a tua vida, meu irmão. E quando Deus direciona, não há erro. Então as pessoas que estavam com Cornélio, quando Pedro olha aquelas pessoas, Pedro se alegra. E se você olhar os versículos seguintes, você vai ver que Pedro, sabe o que ele faz? Ele começa a pregar a palavra, e ele começa a contar aquelas pessoas. Sabe de quem ele começou a contar? Sabe de quem ele começou a falar? Da vida de João. Pedro começou a falar da vida de Tomé. Pedro começou a falar da vida de Judas. Pedro começou a falar, sabe de quem? Pedro começou a falar de Jesus. A vida dos outros não importa, a vida dos outros não diz respeito. O que diz respeito é falar do nome dele. O que diz respeito é falar o nome dele. O nome dele, sim, esse tem poder. A Bíblia diz que sob o nome de Jesus toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, porque não é dado nenhum outro nome em cima no céu, debaixo no céu ou debaixo da terra. É só o nome de Jesus que tem poder. Então, se você tem que falar de alguém, fale de Jesus. Se você tem que anunciar alguém, anuncia Jesus. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão famintas. E o apóstolo Pedro, então, ele começa a falar de Jesus para aquelas pessoas. Eu não sei por quanto tempo ele falou,
Eu não sei por quanto tempo o apóstolo começou a ministrar a palavra do Senhor, mas eu digo uma coisa: enquanto Pedro estava ministrando a palavra do Senhor, alguma coisa começou a acontecer. Quando Pedro estava falando acerca de Jesus Cristo, alguma coisa começou a se mover. Porque, meu irmão, se a palavra de Deus não mover na tua vida, tem coisa errada. Se o evangelho de Jesus Cristo não move mais a tua vida, tem alguma coisa errada. Se você vem aqui na igreja somente por costume, tem alguma coisa errada. Se a palavra não surte efeito, se a palavra não causar uma mudança, ou pelo menos um desejo de mudança na tua vida, tem coisa errada. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. E sabe qual é a beleza da palavra? Se você ler, você vai ver que quando o apóstolo Pedro estava ministrando a palavra, ele não colocou a mão sobre ninguém. Ele não começou a dizer: fala em língua, fala em língua, fala em língua. O apóstolo Pedro, ele não disse: olha, recebe aí, recebe. Não precisou falar nada disso. Leia a Bíblia. O apóstolo Pedro começou a falar de Jesus Cristo, começou a anunciar a Jesus Cristo, começou a dizer: olha, eu me sentei à mesa junto com Jesus Cristo. E eu pergunto para você nessa noite: quem já se sentou à mesa junto com Cristo? Você já se sentou à mesa junto com Cristo? Você já sentiu Ele na tua casa? Você já sentiu Ele sentado à mesa junto com você, junto com tua família? Você já sentiu Jesus Cristo nos teus negócios? Você já sentiu Jesus Cristo andando contigo? Ah, irmão, eu sou crente, eu ando com a Bíblia debaixo do braço, eu vou no culto 7 dias por semana. E o testemunho, e a tua conduta, e a tua postura? Porque são essas coisas que afastam a presença de Deus. Como é que está o teu linguajar? Como é que está o teu palavreado? Porque hoje é difícil. É difícil hoje você discernir quem é quem, porque está tudo muito parecido. Você não sabe quem é quem. Aí o apóstolo Pedro está falando, e de repente, enquanto ele está falando, sabe o que acontece? Em alguns casos, eu diria, você precisa abrir o teu coração, você precisa dar oportunidade para o Senhor, mas neste caso aqui em específico, os corações, eles já estavam abertos. E quando o coração ele está aberto, a mudança acontece. Terça-feira da semana passada, eu estava em casa. Eu contei esse testemunho na sexta-feira, aqui no culto de sexta. Quando veio o meu telefone toca, era uma irmã pedindo se eu podia ir na sua casa, orar pela sua cunhada. E eu disse: sim, eu vou lá. Era 9h28 da noite, 9h26 da noite. Peguei o carro e fui até a casa. E quando eu estou indo a caminho, eu digo: Jesus, me direciona no que temos que fazer, e fui orando ao Senhor. Quando eu cheguei na casa, eu encontro uma moça deitada em um sofá. Uma jovem, cerca de 17, 18 anos, não tinha mais do que isso. E eu cheguei, me apresentei, fui recebido, e eu disse: o que está acontecendo? E aí a sogra que ele falou: não, eu quero ouvir da moça falando. E ela dizia: eu estou sentindo muita dor no meu pescoço, e ela estava com o seu pescoço praticamente tocando nas costas. Aí para alguns já dizia: é demônio. Mas a primeira coisa que eu disse para ela, eu disse: moça, eu não sou o caça-fantasmas, eu quero te ouvir. E então eu comecei a puxar por ela e comecei a conversar com ela. Conversei cerca de 20, 25 minutos com ela. E ela disse: está me doendo, está me doendo, está doendo, está doendo. Eu estava falando com ela, e de repente eu disse assim: vou ministrar uma oração por ti. Aí eu ministrei a primeira oração. Quando eu terminei a primeira oração,
o Senhor me disse: ela está fechada. E então eu fiz uma oração de confissão com ela. E nesta oração de confissão que eu fiz com ela, eu disse para ela assim: eu posso ficar aqui até amanhã de manhã orando, mas não vai surtir efeito nenhum. Aí ela disse: moço, eu preciso me deitar no sofá. Eu disse: deita. E eu me sentei do lado dela e começamos a conversar. E eu disse: Senhor, o que faço? Conversa com ela. Conversei com ela aproximadamente 45, 50 minutos. E quando eu conversei com ela, ela olhou para mim e sorriu. E quando ela olhou para mim e sorriu, o Senhor disse: abriu, a cura chegou. E então eu disse para ela: quando eu cheguei aqui, tu estavas assim, 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 mas agora com este sorriso, tu abriu e me deste a oportunidade. Não deu 5 minutos, pastor Nelson, ela se sentou e disse: passou, pastor. E se levantou e eu disse: o que está sentindo? Ela disse: não estou sentindo nada. E aí eu comecei a ministrar a oração. Porque quando você abre o coração para Deus, quando você dá a oportunidade para Deus fazer, não é o homem, mas é Ele que faz. Enquanto o apóstolo Pedro estava ministrando a palavra do Senhor, falando para aquelas pessoas, os seus corações, eles já estavam abertos. E o Espírito Santo então naquele momento começou a encher os seus corações. E conforme o Espírito Santo foi enchendo os seus corações, a Bíblia diz que as pessoas que estavam com o apóstolo Pedro até então, olha que coisa interessante, a Bíblia às vezes ela nos deixa algumas relíquias, alguns recados muito interessantes. As pessoas que estavam com o apóstolo Pedro, até aquele momento estavam em dúvida: o que o apóstolo quer aí? Ficavam falando, cochichando, ou quem sabe, a sua mente pensando. Mas de repente, eles começaram a se maravilhar, a dizer: olha só, o Espírito Santo está descendo sobre eles, o poder de Deus está se manifestando sobre as suas vidas, o poder de Deus está nessa casa. Eles são de outra linhagem, eles são gentis, mas o poder de Deus está aqui. Oh meu irmão, você não precisa manipular o poder de Deus. Você não precisa manipular o poder de Deus, você não precisa dominar o poder de Deus, você não precisa querer reger o poder de Deus. Ele se manifesta no momento certo, na hora oportuna. Basta você estar atento ao que Deus está falando, basta você abrir o teu coração e deixar Ele mover a tua vida. E de repente, estão todos envolvidos na presença do Senhor. De repente estão todos sentindo a alegria do Senhor. Estão todos sentindo a presença do Senhor. Estão todos, como dizia o louvor, rendidos aos pés do Senhor. Porque o que nós precisamos fazer é isso, nos render aos pés dEle. Nós precisamos nos deixar dominar por Ele. Quantas vezes a gente vem no culto? Para mim que estou aqui em cima ministrando, é muito fácil sentir a presença do Senhor. Agora eu não tenho como ordenar que você sinta aí. Quantas vezes a gente está sentado aí no banco e o pregador está dizendo: sente, mas como é que eu vou sentir? Sente aí, e ele ordena como se o Espírito Santo fosse alguma coisa que você pegasse e manipulasse. Se você não está aberto, se você não está querendo receber a presença dEle, ou até mesmo se você não está concentrado na presença dEle, porque você precisa se concentrar na presença do Senhor. Você pensa que é algo fácil chegar e querer sentir alegria? Você tem que estar concentrado, com a tua mente focada, porque a presença de Deus, ela é muito sensível, mas para que nós sintamos, nós precisamos estar sensíveis. Mas eu falo em língua estranha, eu já vi batuqueiro falar, eu já vi católico falar língua estranha,
Eu já vi bêbado falar língua estranha. A presença do Espírito Santo, ela é muito sensível, ela é muito delicada, ela é preciosa. Muitas vezes nós encontramos muita dificuldade para recebê-la, mas com muita facilidade nós a repelimos. E daí você chega no culto aqui, muitas vezes você entra mudo e sai calado, porque você não conseguiu dar uma oportunidade para o Espírito Santo encher a tua vida. Você não conseguiu oportunizar o Espírito Santo a manifestar-se sobre a tua vida. Mas como eu faço isso, irmão? Abre o teu coração. Abre o teu coração. O teu coração, ele é o caminho para a presença de Deus. O teu coração, ele é o caminho para as mudanças. O teu coração, ele é o caminho para Deus entrar e te dar as respostas. O teu coração, ele é o canal da tua bênção. Eu poderia fazer aqui nessa noite inúmeras orações, inúmeros pedidos, mas o Senhor me convida a fazer um único pedido a você. Abra o teu coração para Ele, mas que não seja somente um momento. Não viva momentos, viva uma sequência, viva constante. Eu vejo as pessoas buscando, preocupadas, eu preciso achar a felicidade. Sabe o que eu aprendi? Que a felicidade, ela é um estado transitório. Ora está, ora não. Agora a paz, ela é permanente. Porque a felicidade nós buscamos e corremos, mas a paz, Jesus dá. E quando Jesus dá a paz, os demais detalhes são acrescentados e geram momentos de felicidade. E aí então, independente do estado em que você se encontre, tendo muito, tendo pouco, você está em paz, você está feliz. Comendo ou não comendo, você está em paz, você está feliz. Tendo muito dinheiro ou não tendo dinheiro nenhum, você está em paz, você está feliz. Os negócios indo bem ou indo mal, você está em paz, você está feliz. As pessoas te honrando ou não, você está em paz, você está feliz. Porque é Jesus que dá a paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Acredite em Deus e não se atemorize. Porque o mundo diz que a tua paz é felicidade, e não é. O mundo diz que a tua paz é ter dinheiro, e não é. O mundo diz que ter paz é você ter a melhor casa, o melhor carro, mas não é verdade. A paz é você saber que você deita a sua cabeça no travesseiro, sem ter um centavo no bolso, e você diz assim: Senhor, eu estou sem um centavo no meu bolso, mas eu sei que Tu vais me dar a graça e vais criar alguma coisa, e deita e dorme, porque o salmista disse: em paz me deito e dormirei. Porque quando você está em paz, você dorme, o seu sono, ele é leve, ele é tranquilo, o teu sono ele é abençoado, porque ele está coberto, ele está debaixo do guarda-chuva de Deus. Agora eu conheço pessoas que passam o dia inteiro correndo, o dia inteiro preocupados, tentando resolver, mas as coisas não acontecem. Sabe por que não acontece? Porque ele está correndo por ele mesmo, está correndo por si. Quando o apóstolo Pedro, ele mesmo disse: lançai sobre ele todas as vossas, todas, não é uma, é essa menos aquela, não, é todas as vossas ansiedades, porque Deus cuida, porque Deus cuida de vós, e porque Ele tem cuidado de vós, porque Deus nos cuida.
E se Deus cuida de mim, Ele cuida de você, por que não deixar minha vida nas mãos dEle? Eu me lembro, eu acho que a Jaqueline cantava um louvor, que ela dizia: minha vida está escondida em Deus, minha vida está escondida. Esconde a tua vida nele, esconda a tua vida no Mestre, esconda a tua vida atrás de Jesus Cristo. Diga: Senhor, eu quero que a minha vida, ela seja guiada, ela seja regida por Ti, que o Teu Espírito esteja sobre a minha vida, porque se a tua vida estiver na presença dEle, se o teu coração estiver aberto para Ele, as coisas acontecem, irmãos. O texto aqui nos mostra que tudo quanto fazemos, existe um memorial na presença de Deus. Tudo quanto eu faço, tudo quanto você faz, está registrado diante dEle. Se está registrado diante dEle, você acha que Ele vai deixar passar? Te pergunto nessa noite. Como esses dias alguém me perguntou: por que tu queres fazer as coisas certas, se a vida não muda? Não importa se a vida vai mudar ou não vai mudar, eu tenho que fazer as coisas certas, porque eu sei que tem dois olhos que estão me olhando e me contemplando, e se eu não fizer o certo, vai chegar um momento que eu serei cobrado, vai chegar um momento que eu serei exigido, mas eu quero ter consciência tranquila, eu quero saber, de estar na presença dEle. Não me importa, como disse o salmista: não te indignes por causa dos malfeitores, deixa eles fazer o errado. Um dos piores mal da igreja é olhar para o lado, é olhar quem faz o errado e não buscar olhar quem faz o certo. Se você não achar alguém que faça o certo ao teu redor, olhe para cima, porque ele faz o certo. Mas o que importa é você ter uma consciência que você faz a tua parte. E quando você fizer a tua parte, Deus com certeza Ele vai fazer a sua. E quando chegar o momento dele se manifestar na tua vida, ó meu irmão, não existe quem vá contestar e impedir de acontecer, porque a gente sabe que o adversário, ele até contesta, mas se você estiver justo, Deus não permite, e diz: não, é o momento dele, e a hora é agora. Quando chega a tua hora, meu irmão, quando chega o teu momento, é uma questão de tempo. Mas tu não enfrenta o que eu estou enfrentando, literalmente, plenamente, porque a tua luta, ela é tua, não é minha. O teu problema, ele é teu, ele não é meu. O que eu posso fazer, se eu souber que você está passando por luta, é interceder por ti. Agora, se Deus souber o que você está passando, Ele vai te dar a vitória, Ele vai mudar o estado, Ele vai mudar a tua vida, porque Ele vai entrar com providência, porque é assim que Ele faz. E eu convido você a se colocar de pé. Você não precisa manipular o Espírito. Você não precisa manipular a presença. É só você abrir o coração que a presença entra. É só você colocar a tua vida na presença dEle, que o resto Ele faz. Eu amo a Bíblia Sagrada, porque ela me dá exemplos. E se eu seguir esses exemplos, eu sei que é tudo uma questão de tempo, e as coisas começarão a acontecer. Assim com você, meu irmão, é tudo uma questão de tempo, e as coisas começarão a acontecer. Quem sabe, meu irmão, quem sabe, minha irmã, você não tem tido oportunidade de abrir o teu coração para Deus.
porque eu não conheço a tua vida, eu não sei o que se passa contigo, mas Deus sabe. Mas nessa noite, quem sabe é a oportunidade que o Senhor te concede de abrir o coração para Ele. Quem sabe é nessa noite que o Senhor está olhando para o memorial que está diante dele. Será que, se é que você tem um memorial? Mas se porventura você não tem um memorial diante de Deus, quem sabe esse é o momento de você criar um na presença dele. E você falar para Ele: Senhor, eu estou aqui. E as minhas necessidades, Senhor, elas são essas. Às vezes falamos para o vizinho, falamos para o amigo, falamos para tantas pessoas, mas não falamos para aquele que é de direito, merecedor de ouvir a nossa oração, as nossas lamentações. Quem sabe os teus negócios não estão legais, eis a oportunidade. Quem sabe os teus sentimentos não estão bem, eis a oportunidade. Eu conversava com uma moça, e eu fazendo um aconselhamento, e eu disse para ela assim: me diga, se não é assim que está acontecendo. E eu estou falando isso porque o Senhor está me dizendo que tem gente aqui dessa forma. E eu disse para ela assim: eu estou vendo teu coração agora. E quando eu olho e vejo teu coração, eu vejo uma portinha. E nessa portinha, tu abre ela, tu pega aqueles sentimentos que tu não gosta, aqueles sentimentos que te fazem mal, e tu coloca tudo ali dentro. Aí você fecha a porta, e tem dados momentos que tu abre aquela portinha do teu coração e eu te vejo num cantinho, encolhidinha, e ali você chora, e ali você lamenta, e ali você começa a remoer, ali você começa a semear, e ali você começa a regar estes sentimentos, e tu te sente assim, 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 assim. Aí eu olhei para ela e disse: não é assim? E ela, com lágrimas nos olhos, ela disse: é desta maneira. E eu disse para ela: hoje Deus quer mudar isso. Podes abrir o teu coração? E ela disse: posso. Então abra, que o Senhor começa hoje uma mudança. E eu vejo algumas pessoas nessa noite desta forma. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não vou ficar insistindo, chamando pessoa aqui na frente, porque não é essa a ideia, não é esse o propósito. Se você quer, se moveu contigo, já sai do teu lugar. Se não moveu, amém. Eu vou ministrar a oração final e nós vamos embora para casa abençoados. Porque Deus sabe como está o meu e o teu coração. Deus sabe como está a minha e a tua vida. Deus sabe como nós nos encontramos. Só que tem uma coisa, querido: o memorial, não sou eu quem escreve para você, é você que escreve, porque a vida é tua. Jesus, Ele não vai escrever a tua história, Ele vai te mostrar os caminhos para escrever, Ele vai abrir os caminhos, Ele vai te orientar. Tem pessoas que pensam que Deus vai pegar a sua vida e vai começar a escrever. Não é assim não. Ele direciona, Ele orienta, Ele diz: olha, não tende nem para a esquerda nem para a direita, segue por aqui, que a tendência é sucesso no final. Agora, se você desviar para a esquerda ou para a direita, é por tua conta e risco. Se você endurecer o coração, é por tua conta e risco. É por isso que eu amo o Evangelho, e é por isso que eu prego essa palavra. É por isso que eu digo para Deus: Senhor, a cada dia eu amo cada revelação que o Senhor dá, cada coisa que o Senhor mostra, porque o mesmo Deus que falou lá para Cornélio é o mesmo Deus que fala hoje. As pessoas que estão ouvindo, eu tenho certeza que não são as mesmas em sua maioria. A oportunidade é tua. Se você quer uma oração intercessória, saia do teu lugar, e nós vamos estar orando, em o nome de Jesus Cristo. E os demais que não querem oração, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor.
que eu quero orar por quem está saindo, se deslocando do seu lugar. Agora não seja curioso, não. Enquanto o pessoal vai preparando um louvor de adoração, aleluia. Aleluia, sim, Jesus. Oh, aleluia. Essa moça que está do lado do Rogério de preto, tu. O Senhor me faz uma pergunta. Pergunta para ela: até quando ela quer chorar? Eu não conheço teu coração e nem sei da tua vida. É tu e Deus. Ele está me dizendo: até quando tu quer chorar? Porque Ele sabe o que tu tens passado e tu sabe. É a palavra do Senhor para ti nessa noite. Aleluia. Eu me rasgo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu estou em Tua presença agora. Em nome de Jesus, Pai, eu estou em Tua presença agora. É em nome de Jesus, Senhor, não é outro nome, é o nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu estou em Tua presença agora. E no nome de Jesus, Senhor, há algumas pessoas saíram do seu lugar, porque há uma necessidade. Há uma necessidade. E elas estão aqui na frente. A Bíblia diz, Senhor meu Deus, que havia um memorial, que as orações de Cornélio estavam em um memorial diante do Senhor. Aleluia. Ai, Jesus. Mas vem novamente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Na mirra dente. Oh, aleluia. Sim, Jesus. Mas peço que tua sim, meu Deus. Estamos aqui na frente agora em Tua presença. Os seus corações eu não conheço. Os seus corações eu não sei o que se passa, mas Tu sabe. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, começa a gerar na vida deste moço, na vida desta moça, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Começa a gerar, Senhor, que não seja só mais uma caminhada, que não seja só mais um momento, mas que haja mudança. Que haja mudança, Deus. Porque o objetivo, Senhor, é chegar em Tua presença e andar em Tua presença. O objetivo, Senhor, é receber a presença do Teu Espírito Santo e que Ele venha conduzir nossas vidas. Porque o mandamento bíblico, ele é esse: o homem e a mulher guiada, conduzida pelo Espírito, ele não sabe para onde vem, nem para onde vai, mas ele só sabe que o Espírito conduz e o leva para onde quer. E eu neste momento eu abençoo o Teu filho, eu abençoo a Tua filha, em nome de Jesus Cristo, porque a bênção vai entrar nessa família. Pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver de onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia, clamando pela Tua presença, Pai, clamando pelo Teu Espírito Santo. Os demais irmãos que ficaram na nave da igreja, eu também ministro sobre as suas vidas, Pai.
Eu peço tua graça, eu peço tua bênção, a tua misericórdia. Ajuda-os, porque eu tenho certeza, Senhor, que às vezes nós temos vergonha de sair do nosso lugar e vir até a frente receber uma oração. Aqueles pensamentos assolam o que vão dizer, o que vão pensar. E eu te peço, Senhor, permita que eles possam achar graça diante de Ti, e no momento que o Senhor quiser, possa abrir o coração e prostrar-se em Tua presença. Estes que estão aqui na frente, Senhor, eu lhes abençoo em nome de Jesus, e tenho certeza, Senhor, que hoje começa um novo tempo em sua vida, um novo estado, e o Teu nome será glorificado. Você que crê, eu convido você a aplaudir a Jesus Cristo bem forte e voltar para o seu lugar abençoado.